Aleluia! Irmãos, somos bem-aventurados por estarmos nessa conferência. Eu gostaria de começar a mensagem 2, lendo Mateus capítulo 5, versículo 1. Mateus 5, versículo 1, fala assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e tendo-se assentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. Aqui, irmãos, no meu conceito antigo, eu achava que esse sermão do monte, o Senhor falou para a multidão. Mas lendo com cuidado, nós vimos quem é o público, quem é que ouve essa constituição do reino de Mateus 5 a 7. Olha o que fala: vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte e, tendo-se assentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. Irmãos, nessa noite, queremos ser os discípulos do Senhor. Amém. Queremos nos aproximar para ouvir. Olha o versículo 2, fala: e ele, abrindo a boca, ensinava-os, dizendo. Aí começam as 9 bem-aventuranças. Nós estamos aqui hoje por causa do abrir da boca do Senhor. Quando nós dependemos disso para nós vivermos. O Senhor nos ensina quando Ele abre a sua boca. Temos que ter esse sentimento essa noite: Senhor, abra a sua boca. Então ele começa, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, que lemos agora, porque deles é o reino dos céus. Aqui é interessante, irmãos, que só em Mateus essa expressão reino dos céus é usada. Em todo lugar fala do reino de Deus, mas em Mateus fala sobre o reino dos céus. Qual a diferença entre reino de Deus e reino dos céus? Quem tem a versão restauração, se virar a página, né, da versão restauração, na página 28, tem um diagrama. Então, quem puder acompanhar aí vai ser melhor. A gente vê, irmãos, que o reino de Deus, ele vai da eternidade passada até a eternidade futura. Ele inclui então todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento, o reino milenar, a Nova Jerusalém, tudo isso é o reino de Deus. Só que Mateus, ele fala de uma seção específica, ele fala de reino dos céus. E o Senhor Jesus, ele fala, né, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas, vocês vão observar, o reino de Deus já estava ali, sempre esteve o reino de Deus. Mas e o reino dos céus? Pois ele tem um início. O reino dos céus começa logo após o seu derramar-se como Espírito. Então, ou seja, quando a igreja é produzida, aí começa o reino dos céus. E vai até o reino milenar. E vai até ele fala aqui, a parte celestial do reino milenar. Então hoje, mais especificamente, nós estamos no reino dos céus. No reino dos céus. Obviamente que o reino dos céus está dentro do reino de Deus. Mas hoje nós estamos no reino dos céus. O reino dos céus tem 3 aspectos. Tem um aspecto da aparência. A aparência do reino é o que vemos em Mateus 13, quando ele fala sobre joio, quando ele fala sobre fermento, quando ele fala sobre a grande árvore. Isso é a aparência do reino, o que chamamos de cristandade, ou falsos cristãos. Parece ser, não, eu também sou crente, eu sou cristão e tal, mas não tem experiência de ser redimido, regenerado. Isso é a aparência do reino. E no reino dos céus estão quem? Os verdadeiros cristãos, que foram redimidos, foram regenerados, quando creram no Senhor. Eles estão no reino dos céus. Mas se você olhar aí, tem um círculo aqui, né, pontilhado, que fala da realidade do reino dos céus. Então temos a aparência,
que é a cristandade, e temos a realidade. Irmãos, a realidade do reino dos céus é para onde essa conferência quer nos levar. Amém. Quer nos introduzir na realidade do reino. E depois vai ter a manifestação. A manifestação do reino começa com a vinda do Senhor até o final do reino milenar. E aí termina essa época do reino dos céus, e aí retoma o reino de Deus, né? Não que retoma, mas continua agora o reino de Deus. Então veja, qual é o ponto aqui? O ponto, irmãos, é que todos estamos aqui. Se nós cremos no Senhor, se nós fomos redimidos e fomos regenerados, nós estamos no reino dos céus. A questão agora é, nós estamos na realidade do reino dos céus? Esse é o ponto. Ou, muitas vezes, claro, nós estamos no reino dos céus, mas vivemos na experiência como se estivesse na aparência, misturado com fermento, empolgado às vezes com a grande árvore da cristandade. O Senhor quer nos levar para dentro, nos introduzir na realidade do reino dos céus. Então, o encargo dessa conferência, eu sinto que é isso. O Senhor quer nos iluminar. Então, quando nós lemos sobre isso, na primeira mensagem, fala sobre pobres em espírito, puros de coração, isso tem que nos expor. A luz tem que brilhar. Não somos pobres, somos pobres em espírito? Somos puros de coração? Isso tem que, no caso de nós, essa luz tem que resplandecer. E segundo, tem que nos ajustar. De que maneira? Nos orar ao Senhor. O que estamos falando aqui, irmãos, é do reino dos céus. Isso não está na esfera do reino humano caído. Então, ou seja, essa palavra não é para nós lermos aqui e falar a partir agora, dessa conferência, a partir de segunda-feira, eu vou me esforçar agora para ser pobre de espírito, para ser puro de coração. Não é. Porque você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Como falou ontem a mensagem, nem tente fazer isso. Você não vai conseguir. O que nós precisamos é perceber que, na realidade do reino dos céus, nós vivemos a nossa vida humana por uma outra vida, pela vida divina. A vida humana mesclada com a vida divina. É isso, e é para isso que eu quero nos levar. Então agora, nós vamos perceber uma coisa, que o fundamento das 9 bem-aventuranças é ser pobres em espírito. Então tudo começa aí. Se nós não formos pobres em espírito, esqueça o restante. Não há como a gente ser puro de coração. Essa mensagem vai falar sobre os que choram, falar sobre os pacificadores, sobre os mansos. É impossível sermos qualquer dessas coisas aqui se nós não formos pobres em espírito. Esse é o fundamento, essa é a base. O que nós precisamos é sermos esvaziados, descarregados, desapegados, como falou, das experiências passadas, de nossos conceitos, onde tudo que já passou, e cada dia precisamos ser pobres em espírito. Que o Senhor nos esvazie, inclusive nessa noite. Talvez vamos ler coisas aqui, isso aqui é conhecido, tem irmãos que falam isso aqui de cor. Ele fala, não, já conheço já, Mateus 5, 3, 4, 5, ele pode recitar tudo isso aqui. Mas o ponto aqui é que nesta noite, se nós não formos pobres em espírito, nós vamos perder o nosso tempo. Vamos estar aqui sentados, ouvindo uma palavra, para depois aqui ficar conversando, vamos perder tempo. Então o ponto aqui é que o Senhor nos introduza na realidade. O Senhor quer nos levar à realidade do reino dos céus. Então agora, vamos entrar na mensagem 2, fala sobre as bem-aventuranças daqueles que choram, daqueles que são mansos e daqueles que são pacificadores, chamados filhos de Deus. E aí Mateus capítulo 5, versículo 4, fala isso. Bem-aventurados, como o Márcio falou, felizes, benditos, os que choram, porque serão consolados. Aqui já começa a gente ver que
já é contrário ao que nós pensamos. O que nós pensamos, rapaz, bendito, feliz são os que sorriem, os que estão satisfeitos, que andam alegres. Mas o Senhor, logo depois de falar sobre ser pobre de espírito, sabe o que ele fala? Bem-aventurados, felizes os que choram, felizes os que choram. Tem uma mensagem do irmão Watmani, que aí eu preciso ler uma parte dela aqui, alguma porção. Essa mensagem, que quiser saber, está na coletânea das obras de Watmani, volume 19, mensagem 5. Mensagem 5. Acho que em português não temos essa mensagem, né? Não temos em português. O título é Lágrimas. Lágrimas. Eu vou ler só algumas partes, só para termos uma impressão acerca desse assunto, sobre chorar, sobre derramar lágrimas. Então aqui essa é baseada em Hebreus capítulo 5, versículo 7, que fala que o Senhor, orando ao Pai, fala com forte clamor e lágrimas. O Senhor derramou lágrimas. Então é baseado nesse capítulo, que essa mensagem é extensa. Eu só vou ler algumas partes, obviamente, dela, né? Então fala assim, logo uma parte que fala assim: não gosto de ver homens tão orgulhosos, que consideram o ato de chorar algo que os homens não deveriam fazer. Alguns chegam a considerar que não chorar é um sinal de coragem. Alguns pensam que ao não chorar, parecem ser melhores e mais notáveis do que os outros. Receio que isso não seja de todo verdade. Eu diria antes, olha o que fala aqui, que um olho seco indica que existe um coração seco e endurecido dentro dessas pessoas. Isso nos diz que o coração é desafiador, não tem sentimentos e está dormente como madeira e pedra. Muitas vezes, derramar lágrimas revela o coração de uma pessoa. Nada revela tanto o que está no coração quanto as lágrimas. Portanto, as lágrimas são a válvula de escape do coração. Outra parte fala assim: as lágrimas são a porção comum dos homens na terra. Olha o que fala aqui, irmãos. Por esta razão, o nosso Senhor também chorou. Embora a Bíblia registre sua alegria, ela nunca registra seu riso. Interessante? Quando nunca vemos que o Senhor sorriu, mas fala que o Senhor chorou. Em Hebreus 5,7 vemos que as lágrimas do Senhor estão no plural. Isso nos mostra que ele chorava frequentemente. Isaías 53 também diz que ele era um homem de dores e sabia o que era sofrer. O Salmo 6,6 diz: com as minhas lágrimas inundo o meu leito. Davi falando, né? Com as minhas lágrimas inundo o meu leito. Fala, Deus não valoriza as nossas lágrimas derramadas em público. Lágrimas que os outros podem ver. Ele valoriza as lágrimas derramadas em segredo. Lágrimas que são derramadas por Ele. Lágrimas adequadas e preciosas são lágrimas para Deus. Lágrimas derramadas à noite. O derramamento de lágrimas é um sinal de um coração quebrantado. Portanto, antes que as lágrimas possam escorrer dos olhos, elas devem primeiro escorrer do coração. Na história da mulher, em Lucas 7, vocês não sabem qual é a história, né? Que a mulher chorava e regava os pés do Senhor com as lágrimas e enxugava com os cabelos. Aí fala nessa história, ela regou os pés do Senhor com as suas lágrimas. Quando chegamos ao Senhor, embora não tenhamos muito dinheiro para comprar unguento, para ungir a sua cabeça e os seus pés, podemos oferecer-lhe as nossas lágrimas. Graças ao Senhor,
O unguento é bom, mas as lágrimas são melhores. É melhor vir ao Senhor com lágrimas do que vir a Ele sem lágrimas. Tragam todas as lágrimas dos seus olhos a Ele. Falando de oração, ele fala assim, o Salmo 39:12 fala: não emudeças à vista de minhas lágrimas. A melhor maneira de receber a resposta de Deus à nossa oração é orar com lágrimas diante dele. Se as nossas orações forem temperadas com lágrimas, elas serão respondidas muito mais cedo. Aí ele fala de Ezequias, né? Em 2 Reis 20, versículos 5 e 6, lembra que Ezequias está doente, ia morrer. O que Ezequias fez, né? Ezequias orou, fala, e chorou. Aí fala assim, olha, está em 2 Reis 20, 5 e 6 diz, o Senhor fala, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. O Senhor fala, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Como é maravilhoso que Deus veja as nossas lágrimas. Ezequias orou pela sua longevidade com lágrimas e Deus respondeu. Isso significa que Deus se agrada das nossas orações chorosas, né? Valorizo muito as palavras de 2 Reis 25, vi as tuas lágrimas. Toda vez que encontramos dificuldades, sofrimentos e pressão, e toda vez que chegamos ao fim de nós mesmos, podemos levantar a cabeça e derramar nossas lágrimas diante dele. Deus vê nossas lágrimas. As lágrimas devem ser acompanhadas de orações. Toda vez que choramos, sofremos e sentimos tristeza, devemos também orar. Podemos contar a Deus, ouça isso, podemos contar a Deus os nossos sofrimentos e tristezas através da nossa oração. Muitas vezes é inútil duas pessoas chorarem uma para a outra, mas é útil chorar para Deus, porque Deus vê as nossas lágrimas e responderá às nossas orações. De fato, Deus conta cada gota das nossas lágrimas. Isso é um salmo. Fala assim, não é muito significativo chorar diante de outros homens, e as lágrimas não contam muito. Onde então devemos ir para chorar? E quando devemos chorar? Choramos diante de Deus, aquele que nos ama e se importa conosco acima de tudo. Com Deus podemos chorar até que o nosso coração esteja totalmente aliviado, porque Ele se importa conosco. Para concluir, ele fala assim, não há amante do Senhor que não chore. Devemos sofrer pelos pecadores, a ponto de chorar por eles. Devemos chorar porque a glória de Deus é desafiada, e devemos chorar em angústia porque o inimigo ainda não está preso. Jeremias foi um profeta muito usado pelo Senhor. Ele o foi por causa de suas lágrimas. Ele estava ansioso, se sentia responsável pelos filhos de Deus e chorava por eles dia e noite. As lágrimas são indispensáveis. Este mundo precisa de mais lágrimas para o lavar. Nossa vida espiritual é mantida por lágrimas. Muitos pecadores estão esperando pelo nosso trabalho de semeadura com lágrimas. Hoje, as consagrações dos homens são muito inadequadas. Muitos consagraram seus corpos, sua energia, seu tempo e seu dinheiro, mas não consagraram suas lágrimas. Não é de admirar que muitos trabalhos não estejam completos e muitos crentes não sejam devidamente edificados. Para concluir, fala de Paulo. Fala que Paulo, lembra em Atos 20, ele fala que ele, por 3 anos, né, ele falava assim, chorava pelos irmãos ali em Éfeso, dia e noite, admoestando com lágrimas, né? E é interessante, irmãos, que mostra que em 2 Coríntios 2,4,
Paulo fala que ele escreveu aquela epístola, a primeira, lembra? Problemática, que ele foi duro, ele foi franco ali nas suas palavras. Em 2 Coríntios, ele confessa que ele escreveu com lágrimas. Fala assim, o versículo, fala assim, pois no meio de muita aflição e angústia de coração, vos escrevi com muitas lágrimas. A gente pensa que ele estava ali, né, duro, com raiva dos coríntios, irmãos, coração cheio de aflição, de angústia, ele escrevendo e chorando. Irmãos, esse é o modelo que nós temos, né, sobre esse assunto. Então agora vamos entrar, só para ter uma impressão um pouco melhor sobre isso aqui, tá? Essa está na coletânea de Watchmani, volume 19, mensagem 5. Quem puder ler em inglês, né? Tem lá e muito bom. Então fala assim, né? O esboço. No 1, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Letra A, chorar é sentir ou mostrar tristeza profunda ou arrependimento. Ele fala, a situação do mundo é negativa para a economia de Deus. A glória de Deus é insultada. Cristo é rejeitado. O Espírito Santo é frustrado. A igreja está desolada. O ego é corrupto. E todo o mundo é maligno. Satanás, o 3, o pecado, o ego, as trevas, o mundanismo predominam entre todas as pessoas da terra. Deus quer que choremos por essa situação. Os irmãos concordam com isso aqui, que nós lemos? Irmãos, essa é a nossa situação. Nessa era atual, isso aqui ainda é mais evidente. Isso aqui é muito, muito óbvio, isso aqui. Mas a pergunta é, qual o nosso sentimento quando nós vemos essa situação? Por exemplo, quando nós vemos que a igreja está desolada, que o mundo é maligno, que Satanás, o pecado, o ego predominam entre as pessoas. Irmãos, qual é o nosso sentimento? Ou estamos tão satisfeitos, tão cheios, que nem percebemos? Está tudo bem, está tudo ótimo. E você não percebe o ambiente. Irmãos, como é que percebe? Irmãos, como é que uma pessoa que não é pobre em espírito pode chorar? Ou melhor, uma pessoa que não é pobre em espírito pode chorar? Ela está satisfeita, ela não percebe as coisas. Aí o B fala isso, um santo que é pobre em espírito e busca Deus chorará, porque aquilo que o rodeia, a geração atual e as pessoas do mundo não querem Deus, resistem a Deus e se rebelam contra Deus. Então nós temos motivos para chorar. E na verdade nós choramos em resposta ao choro de Deus. Então essa comunhão até um dia desses, né? Jeremias, não é que ele era chorão. Jeremias, ele chorava porque Deus estava chorando. Percebe, irmãos? Então não é que nós vamos chorar porque agora, né, como um ator, né? Preciso chorar. Eu li lá em Mateus capítulo 5, versículo 4, que felizes são os que choram, então eu tenho que chorar. Não é performance, é ser pobre em espírito e perceber qual a situação em nosso ambiente. Irmãos, nós vamos estar cheios do sentimento de Deus. Se estivermos vazios de nós e cheios do sentimento de Deus, nós vamos chorar. Nós vamos chorar. Fala assim, o B1, o Senhor prometeu que aqueles que choram por amor a Deus serão consolados. Nosso coração triste é consolado por ganharmos Deus e estar debaixo do seu domínio. Todavia, nosso consolo será maior e mais rico na era vindoura e na eternidade futura. Irmãos, esta é uma era de choro. Essa é uma era de choro. Mas vamos consolados, sabe por quê? Porque essa era não vai durar para sempre. É um choro temporário, né? Se a gente lê Jeremias, tem uma parte que Jeremias está chorando e tal, aí o Senhor revela para ele, Jeremias, só vai durar 70 anos, e seu choro vai cessar. Irmãos, essa é a nossa situação.
hoje, essa era é a era do choro, era de chorarmos. Mas nosso choro não será para sempre. Letra C. Um crente que vive na realidade do reino dos céus chora com frequência. Isso é um bom termômetro, né? Fala um crente que vive na realidade do reino dos céus chora com frequência. Se não estamos chorando, talvez seja um indicativo para nós. Né? Será que estamos vivendo na realidade do reino dos céus? O que é isso? Será que estamos pobres em espírito? Fala um santo, C1, um santo não chora pelas tribulações que sofre, mas por não ganhar Deus. Então tem sentimento. Mas isso aqui não é na vida natural. Por que nós choramos? Quando as coisas dão erradas, quando somos frustrados, quando estamos decepcionados, aí nós choramos. É fácil chorar, né? Surgiu situação, notícia ruim com alguém, você chora facilmente. Mas aqui está falando, irmãos, não é desse choro. Então você chorar cheio do sentimento de Deus, chorar porque você está cheio, né, do choro de Deus em seu interior, e não tem como você então não chorar. Ele fala assim: o objeto desse choro é Deus e o seu domínio, ou seja, o seu reino. Mas esse é o assunto do nosso choro. Nós choramos por Deus e pelo seu reino, pelo seu domínio. Aí ele fala: esse choro é nobre e santo. Quando choramos por Deus e pelo seu reino, esse choro é nobre e é santo. Tem um versículo, é Isaías 66, 1 e 2, versículo bem conhecido, mas é bem precioso sobre esse assunto, que ele fala assim, né? Isaías 66, 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Então aqui o Senhor está falando: olha, eu fiz tudo, agora eu procuro uma casa, um lugar para repousar. Versículo 2, ele fala: porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Olha o que fala agora: mas o homem, para quem olharei, é este. Que homem, irmãos? O aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Então hoje Deus está procurando esse homem contrito, esse homem vazio. Fala, o homem, né, aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Que o Senhor encontre esses homens, essas pessoas, né, em nosso meio. C4. Aqueles que choram serão consolados por Deus. Isso é uma promessa, né? Felizes são os que choram, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse consolo não é porque deu tudo certo, mas porque Deus que nos consola. D. Se formos pobres em espírito, certamente choraremos. Esse é o ponto que está enfatizado, né? Nós só vamos chorar se formos pobres em espírito. Por isso que essa é a base. A base de todas as bem-aventuranças é ser pobre em espírito. Mas quando é que vamos chorar? Se formos pobres em espírito. Um espírito cheio, satisfeito com outras coisas, não vai chorar. Tem que perceber isso. Se a gente estiver cheio com outras coisas, estivermos embriagados com outras coisas, não vamos chorar. Não vamos chorar. Vamos ser leves, frívolos. O que a gente precisa, irmãos, é estar vazios de nós mesmos, cheios do sentimento de Deus. D1. Nós nos sentiremos tristes e pesarosos pela situação lamentável entre o povo de Deus e até mesmo pela nossa própria condição. Antes falamos sobre a situação do mundo, sociedade,
Mas agora vamos ser mais específicos. Vamos e quanto a nós? E quanto o povo de Deus, né? Será que nós temos sentimentos sobre a situação lamentável em que se encontra o povo de Deus? 2. A situação entre o povo de Deus hoje é de fato digna de choro. Irmãos, e isso nos inclui. Às vezes fala povo de Deus, pensa, mas são os irmãos da religião, falando de nós. Irmãos, como é que está a nossa vida da igreja? Como é que está a nossa igreja local, a nossa igreja onde nós nos reunimos? Às vezes estamos satisfeitos. As reuniões estão fluindo bem, teus irmãos ali para falar certinho, teus irmãos que você sabe, já compartilha, já sabe já, né? Aquele vai levantar, aquele depois daquele, já sabe tudo como funciona, canta os hinos certinho, está tudo certo. A gente está feliz, né? Tem aquele número mais ou menos ali de irmãos, né? Perde uns aqui, ganha outros acolá, e fica satisfeito. A gente não percebe, irmãos, a situação lamentável em que nós estamos, às vezes que os irmãos que estão conosco também estão. E nessa hora, se tiver essa percepção, estivermos vazios, nós vamos chorar pela situação lamentável do povo de Deus, irmãos, e por nossa situação. Nossa situação. Por exemplo, será que a gente consegue perceber, né, num grupo de, digamos, 50 irmãos reunidos em uma cidade, quantos ali de fato estão buscando ou vivendo na realidade do reino dos céus? Será que, como os irmãos estão vivendo, aqueles 50 ali, está bom demais, está tudo certo? Percebe? Que o Senhor nos ilumine. Amém. E mostre, irmãos, nossa situação. Uma situação dos irmãos que estão conosco. A situação do povo de Deus é a situação do mundo. Nós temos muitos motivos para chorar. Muitos motivos. Estamos no D3. Para a vida do reino, nós também temos de chorar. D4. Temos de chorar a respeito de nós mesmos, da nossa sociedade e do cristianismo de hoje. Não é que nós estamos desencorajados, decepcionados, frustrados. Nós não estamos. Mas nós choramos porque nós estamos vazios, estamos pobres em espírito. E dessa maneira vamos ser cheios do sentimento de Deus. E vamos sentir o que Deus está sentindo com relação ao mundo, com relação à nossa vida da igreja, com relação aos irmãos que estão conosco, com relação a nós mesmos. O que Deus está sentindo, nós vamos sentir, vamos refletir esse sentimento de Deus. D5. Quando olhamos para Cristo, nós nos alegramos e nos regozijamos. Mas quando olhamos para nós mesmos e para os outros ao nosso redor, nós temos de chorar. Ele fala que a vida do cristão é essa. O cristão que vive na realidade do reino dos céus, ele se alegra e chora. Essa é a vida do cristão. Por um lado, ele se alegra quando ele olha para o Senhor, quando ele olha para os santos buscando o Senhor, ele fica feliz, né? Por exemplo, nessa conferência, quantos irmãos se dispuseram, a viajar quilômetros para estar aqui buscando o Senhor nessa comunhão? Quando você olha isso, de fato, é motivo de alegria. Mas quando olhamos e fala, para nós mesmos e para o nosso ambiente, aí muitas vezes nós temos de chorar. Então, para ficar claro, não é um choro performático, não é um choro de, agora eu vou chorar e começar, mas é um choro de brota do coração de Deus, é um choro de Deus. Você é apenas, isso que é o reino dos céus. A realidade do reino é você viver, você é tão um com o Senhor, que o que Deus sente, você então sente. Mas é para isso que o Senhor quer nos levar. Aí, ao ouvir isso, qual é o nosso sentimento? Aí talvez você possa fazer aqui um cheque, eu já choro muito mesmo, então aqui é tranquilo, esse aqui, Mateus 5,4, é comigo mesmo, né? Porque chorar,
Não tem irmãos assim que choram fácil e tal, né? Talvez mais das irmãs até, tem uma questão talvez hormonal aí envolvida e tal. Mas não é disso que estamos falando, não. Estamos falando de sermos cheios com o sentimento de Deus, cheios com o choro de Deus. Se não temos nenhum sentimento ao ouvir isso, uns poucos você olha aqui, rapaz, vontade de chorar nenhum, não percebo nada disso. Mas o que temos que fazer? Ir ao Senhor. Né? Senhor, o Senhor fala que bem-aventurados os que choram. Senhor, eu não tenho vontade de chorar nenhuma. Não tenho vontade de chorar, não vejo nada disso. Mas temos que ir ao Senhor. Temos que ir ao Rei do reino dos céus. Mas é esse Rei vivendo em nós que vai produzir isso aqui. Percebe? Então esse é bem-aventurados os que choram. Agora vamos passar para o segundo ponto, que é bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Aqui novamente é um conceito contrário ao nosso entendimento natural. Porque nós pensamos, para herdar a terra, alguém que herda alguma coisa tem que lutar, tem que correr atrás, você não pode ficar esperando para herdar, você tem que correr atrás, tem que lutar. Mas o Senhor fala que quem vai herdar a terra são os mansos. Os mansos é que vão herdar a terra. Olha a definição de manso. Ser manso significa não resistir à oposição do mundo, mas sofrê-la de boa vontade. Então ser manso aqui é você não apenas não resiste, mas ainda tem disposição para sofrer essa oposição, percebe? Mas quem é assim? Eu vou falar, ninguém aqui é assim. Ninguém, aqui vai igual outro, né? Pode passar a régua. Mas ninguém é, apenas o Senhor é assim. Só o Rei do reino dos céus é manso. É manso. Isso aqui expõe nossa vida natural, né? Isso expõe, se a gente for ver, nós somos assim. Percebe? Ao ouvir isso aqui, vai ver, eu sou manso. Porque nós queremos tirar vantagem, nós queremos invadir o espaço dos outros, nós queremos, né? Nós somos agressivos. Nós somos assim. Por exemplo, eu sou manso quando as coisas, né, estão de acordo com o que eu quero, eu sou manso. Agora, pisar no meu calo, aí a mansidão vai embora. Né? Não, tem que lutar pelo meu direito. Ele tem que saber quem eu sou. Isso não vai ficar desse jeito, não. Isso é a nossa vida natural. Mas isso não é a vida de alguém que vive na realidade do reino dos céus. Aí o B fala, se formos, de novo, irmão, se formos pobres em espírito e chorarmos pela situação miserável dos outros, espontaneamente seremos mansos. Então, irmãos, quando somos pobres em espírito, essa é a base. Vamos chorar. Qual o resultado? É ser manso. Então, a mansidão é um resultado. A mansidão, entendeu? Não é assim, agora eu tenho que ser manso. Não é isso. A mansidão é um resultado de sermos pobres em espírito. 2, B1. Para com todas as pessoas devemos ser mansos. Ter a virtude da mansidão significa que não invadimos os outros, nem lutamos com eles. A gente vê que na igreja, muitos problemas acontecem por causa disso, porque nós ultrapassamos a nossa medida e invadimos o espaço dos outros. Então, todos nós, o Senhor mediu para cada um de nós, né? Tem uma certa medida, um certo limite. Todos nós. Mas qual a questão? Que às vezes fala, não, pai, eu faço aquilo melhor do que esse irmão. Aí você começa a invadir né, aquilo que o Senhor pediu para ele, e você acha que você tem direito a entrar naquilo. O que acontece? Problema. Aí dá problema. Quando fazemos isso, nós não somos mansos. Aí fala aqui, a letra A. Antes, estamos
dispostos a ceder. Nós não apenas não invadimos, cedemos, como estamos, nós estamos dispostos a ceder. Se alguém invadir a nossa medida, aí nós deveríamos ceder. Isso é quem é manso. Isso é quem vive na realidade do reino dos céus. Não apenas não invade, mas se alguém invadir, cede. Esse é o padrão. Estou falando aqui do padrão, certo? Letra B. Os mansos cedem, não lutam e não invadem o território dos outros. Aqui nós temos um modelo, bem rapidamente, maravilhoso. Números capítulo 12. O que aconteceu ali? Está Moisés e está Arão e Miriam. Moisés comete uma falha e aí Arão e Miriam falam assim, olha, por acaso o Senhor só fala por meio de Moisés? Também não fala por nós? Irmãos, isso é Números 12, versículo 2, quando eles questionam isso. No 3, fala assim, olha, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Sabe o que Moisés faz? Nada. Eles falaram isso e Moisés não abriu a boca. Aí Deus ouviu. Fala que Deus ouve o que eles falam. Fala aí, separa vocês três aí chama os três, né? Arão, Miriam e Arão, Miriam e Moisés. Aí o Senhor trata fortemente com eles. Vocês estão loucos de falar isso do meu servo Moisés? Com ele eu falo, face a face. Aí por causa disso, Miriam ficou leprosa. Moisés não abriu a boca. Miriam fica leprosa. Quando Arão vê aquilo, Arão vai para Moisés, fala, Moisés, ore por nós. Ore por nós. O que Moisés faz? Ora. Moisés ora. É para o Senhor curar Miriam. E o Senhor cura Miriam. Essa é a história. Quantas lições temos aqui? Moisés não abre a boca, não se defende, não se vindica. Simplesmente, Moisés, como um homem manso, e Deus faz isso. Percebe? Irmãos, esse é um bom modelo para nós, né? Letra C. Enquanto somos mansos para com as outras pessoas, devemos lutar contra o poder das trevas. É aqui que está o detalhe. Aqui que é a virada. Veja só, somos mansos para com as pessoas, mas nós lutamos contra o inimigo. Isso é Efésios 6,12, fala, pois a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, autoridades, dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Percebe? Irmãos, nós não ignoramos, nós não somos tolos. Aí fala assim, pai, você ceder e tal, tem que ser tolo. Não é ser tolo, é perceber quem está por trás da oposição. Está muito claro. Nossa confusão, nossa luta, irmão, não é contra a pessoa. Temos que ser mansos para com todas as pessoas, ceder, mas temos que lutar quem está atrás dessa pessoa. Quem está atrás. Aí ele fala aqui, o inimigo não são as outras pessoas, é Satanás e seus anjos, os poderes malignos no ar. Então, enquanto exteriormente nós cedemos, interiormente nós lutamos a favor de Deus, lutamos por Deus, percebendo quem é que está por trás de toda a oposição. Letra D. Se formos mansos, estivermos dispostos a sofrer a oposição do mundo nesta era, herdaremos a terra na era vindoura. Irmãos, obviamente, como já você falou, nós não queremos herdar essa terra aqui não. Essa terra é corrompida. Ela é uma terra que ela jaz no maligno, fadada ao fracasso. O fracasso. É por isso, irmãos, que é lamentável quando nós vemos cristãos envolvidos com política. Ela fala, nossa, o cidadão tem que... Tudo certo, tudo bem. Você é cidadão, tem direito. Observe. Está lutando
por uma massa falida, uma empresa falida, que não tem solução. Não tem solução. Esse mundo ele jaz no maligno. Mas nós vamos herdar uma nova terra. Né? Lembra quando o Senhor fala lá, né? Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel num pouco, você vai reinar agora sobre 5 cidades. É disso que estamos falando. No reino milenar, quando o Senhor estabeleceu o seu reino, aí é a nossa vez. Né? Aí vamos ser cidadãos, né? Para poder governar essa terra. Governar essa terra, herdar essa terra. Mas hoje, não vale a pena. Não vale a pena gastar nos esforços, gastar o nosso coração, nosso amor nisso. Não é? Letra E. O Senhor Jesus disse a respeito de si mesmo: sou manso de coração, em Mateus 11, 29. Esse versículo ele é maravilhoso. Primeiro é um convite, né? 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ao 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aqui fala de aprender. Só aprende quem é pobre em espírito. Se você não é pobre em espírito, você não aprende. Então, para aprender com o Senhor, precisamos ser pobres em espírito. Aí o Senhor fala: olha, aprendei de mim. E o Senhor dá um segredo aqui. Sabe qual é o segredo dele? O Senhor era manso, porque o Senhor tomava o jugo do Pai, ou seja, a vontade do Pai. O jugo aqui é a vontade do Pai. Então, dentro do contexto desse capítulo de Mateus 11, qual é o contexto ali? O Senhor ele é difamado em seu ministério, ele era rejeitado pelas grandes cidades. Então ele chegava, ele era rejeitado, era difamado. Sabe o que o Senhor faz? Ele adora o Pai. Esse é Mateus 11, 25, 26 ali, mesmo capítulo. Antes de falar de vinde a mim, ele fala disso. Ele fala bendito Pai e tal, né? Porque ele percebe que o caminho do Pai era esse. Em sua economia, para levar a cabo ali, o que ele fazia? Aquela situação de oposição, de rejeição, era a vontade do Pai. Então você era manso. Porque ele tomava a vontade do Pai. Aí fala assim, olha, ao enfrentar a oposição, o Senhor Jesus foi sempre manso. Ele percebia que toda a situação era a vontade do Pai. Então assim, ao Senhor fala, olha, aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo. Nós percebemos que a vontade do Senhor, aquela situação, aquela oposição, vamos ser mansos. O resultado vai ser o quê? Mansidão. Vamos ser mansos. Que vamos perceber primeiro que isso é a vontade do Pai. E fala que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Aí no E2 fala, Paulo, em 2 Coríntios, fala da mansidão de Cristo. Nesse versículo, aqui Paulo, ele está na situação de os coríntios. Fala, Paulo, você está levando alguma vantagem sobre nós, meio que até financeira e tal. Ele está sofrendo meio que uma oposição ali, né, dos coríntios. E Paulo, então, ele está vindicando ali seu ministério apostólico. Olha o que Paulo fala. 2 Coríntios 10:1. Mas eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e bondade de Cristo. Paulo roga aos irmãos pela mansidão e bondade de Cristo. Aí fala assim, irmãos, a mansidão é uma virtude da humanidade de Cristo pela vida divina. A mansidão de Cristo não é algo simples, porque está na sua humanidade e é pela vida divina. Quando estava na terra, o Senhor Jesus viveu uma vida humana pela vida divina, por meio desse mesclar da divindade com a humanidade. A virtude da mansidão foi manifestada. Mas aqui está o segredo. Então, mansidão é o que é? Nós não temos mansidão em nós. Temos que entender isso. Essa mansidão é uma virtude que está na humanidade de Cristo, que vivia pela vida divina. Isso está onde hoje? Dentro de nós, em nosso espírito. Então, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, do que nós somos descarregados, o que acontece? Esse que é manso, ele vem viver em nós.
Então agora vamos viver uma vida humana pela vida divina. Mas qual o resultado? Mansidão. Nós vamos ser mansos, percebe? Aí vamos ser felizes, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. 3. A mansidão de Cristo vê-se na maneira como ele entrou em Jerusalém, como descrito em Mateus 21, de 1 a 11. Ele era manso e montado no jumento, e no jumentinho, cria de animal de carga. Interessante demais. Aqui em Mateus 21, 5 fala assim, né? Fala de uma profecia, fala: dizei à filha de Sião, eis que vem a ti o teu rei, manso e montado num jumento, e no jumentinho, cria de animal de carga. Então fala que nosso rei é manso. E esse rei manso, ele não apenas é manso interiormente, mas também é manso exteriormente, como ele se apresentava. Então imagina só, aqui na terra, vamos dizer assim, num momento de maior glória humana, o Senhor entra montado no jumento, no jumentinho. Mas não há ali uma imagem de oponência, de coisa assim, de mostrar poder. Mas ele entra montado no jumentinho. Se você é um rei montado no jumentinho, você fala: rapaz. mas o nosso rei é um rei manso. E até quando ele se apresentava exteriormente, ele era manso. Aí fala assim, B, isso representa o estado manso e humilde, no qual o Senhor estava disposto a apresentar-se. Cristo, o Rei Celestial, não veio com esplendor arrogante, mas com mansidão suave e humilde. Isso é precioso demais. O Senhor não veio com esplendor arrogante. Muitos problemas em nossa vida da igreja estão na nossa arrogância. Arrogância. Nós servimos aos irmãos com arrogância. Somos arrogantes com os irmãos. Arrogantes. Eu pergunto, quem é maior? É quem serve ou quem é servido? Obviamente, quem é servido. Você chega num restaurante, está ali sendo servido, obviamente você ali é maior. Irmãos, qual é a lógica de você estar servindo aos santos e ser arrogante? Não faz sentido. Por exemplo, aqui, eu já sei aqui, especialmente nessa conferência, estamos aqui servindo os irmãos. Isso quer dizer o quê? Os irmãos são maiores do que nós, percebe? Aí tem lógica a gente achar que alguma coisa, com arrogância, não fala comigo não, porque eu falei na conferência. Mas não faz sentido. Não faz sentido, até humanamente falando, não faz sentido. Então, o Senhor Jesus, vou tomar onde aqui e falar isso, né? Ele não veio com esplendor arrogante. Essa é a natureza da vida da igreja, sabe? Se nós percebemos a arrogância, é um sinal. Não estamos vivendo na realidade do reino dos céus. Serviço, e obra, com arrogância, irmãos, isso não é a realidade do reino dos céus. É um bom sinal para nós já nos afastarmos dessa situação, Aí fala assim, o Senhor Jesus não veio para lutar, mas para ser um rei manso. Aqueles que são mansos herdarão a terra, amém. Ele fala, herdar o reino de Deus é diferente de entrar no reino de Deus mediante a regeneração. Tendo entrado no reino por ser generados, nós agora precisamos crescer e nos desenvolver na vida divina. Não só os maduros podem herdar. Como resultado desse crescimento e desenvolvimento, herdaremos o reino de Deus. Não podemos herdar o reino de Deus a menos que cresçamos até chegar à maturidade no desenvolvimento adequado da vida divina. Irmãos, nós estamos no reino. E agora? Temos que crescer. Tem que haver um desenvolvimento da vida divina. É assim que vamos ser mansos. Então, a mansidão, ser manso, é um resultado do crescimento em vida. Quanto mais crescemos em vida, mais mansos seremos. Quanto menos crescemos em vida, quanto mais infantis formos, mais arrogância, mais confusão. Então, que o Senhor possa nos iluminar. E agora, com pouquíssimo tempo que temos aqui, vamos concluir o ponto 3, que fala: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados
filhos de Deus. Fala, Satanás, o rebelde, é o instigador de toda a rebelião. Irmãos, rebelião, ela causa disputa e tira paz. Toda rebelião, pode ver, tem uma rebelião, tem disputa ali e tira a paz, que é uma condição essencial para que haja edificação. Não só edificação se houver paz. Por isso que nas epístolas há muito graça e paz. Muito, né? Paz, graça e paz. Porque sem paz, irmão, não há edificação. E Satanás é quem instiga a rebelião. Aí fala, para o reino dos céus, debaixo do seu governo celestial, devemos ser aqueles que fazem a paz entre os homens. Ou seja, nós fazemos a paz, nós criamos a paz, nós não criamos problemas. Muitas vezes a gente cria problema, mas um pacificador, ele cria paz, ele faz a paz. Hebreus fala isso, 12:14, né? Fala, buscai a paz com todos, buscai a paz com todos. Aí fala, nosso Pai é o Deus da paz, tendo uma vida pacífica com uma natureza pacífica, a fim de sermos pacificadores. Nós, como aqueles nascidos dele, devemos andar em sua vida divina e segundo a sua natureza divina. Então, nosso Pai, ele tem uma vida de paz, natureza pacífica. Nós, seus filhos, vamos apenas expressar isso. Mas como é que a gente faz isso? Andando na sua vida e em sua natureza, ou seja, não é fazendo acordos. Não se faz paz fazendo acordos. Fala assim, olha, aquilo que você me falou me chateou, então não fale mais assim comigo não. Isso é um acordo. Agora, quando você anda na vida de Deus e na natureza de Deus, qual o resultado? Paz, porque Deus é paz. A sua vida é pacífica, sua natureza é pacífica. 3, né? Dessa maneira expressaremos a sua vida e natureza e seremos chamados filhos de Deus. Irmãos, os pacificadores bem-aventurados serão chamados filhos de Deus. Interessante, né? O pacificador, aqui não é chamado de pacificador, é chamado filho de Deus. Então, se somos pacificadores, as pessoas falam, rapaz, ele é um filho de Deus. Se nós fazemos a paz, nós criamos a paz, nós seremos reconhecidos como filhos de Deus. Aí fala aqui, os crentes são filhos de Deus, e então eles gradualmente crescem para se tornarem filhos maduros de Deus. Irmãos, esse é o ponto. Como é que esse pacificador, isso de maneira prática, crescendo em vida? Já viu duas crianças brincando? Mas com pouco tempo estão brigando. Pouco tempo ali é confusão, né? Esse brinquedo é meu, esse eu quero brincar com esse aqui nessa hora, é confusão. Mas ele vai crescendo. Acabam as brigas. Irmãos, o que nós precisamos é crescer. 2, em sua salvação, Deus transforma pecadores em filhos. O pensamento central do livro de Romanos é que em sua salvação, Deus torna os pecadores seus filhos com sua vida e natureza, a fim de que eles se tornem os elementos constituintes do corpo de Cristo para a sua expressão. Romanos 8 especificamente enfatiza a filiação. Aí fala assim, o versículo 14 diz, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso é importante. Em Romanos 8, fala filhos, em português é só filho, né? Filho é filho. Você é bebezinho, você é adolescente, mas aqui no grego tem diferenças, né? Então assim, em 8,14 não está falando de filhos crianças, fala os que são guiados pelo Espírito, ou seja, são filhos mais crescidos, não são filhos crianças de Deus, certo? Aí ele fala, isso indica que podemos saber que somos filhos de Deus pelo fato de sermos guiados pelo Espírito. O guiar do Espírito nos marca como filhos de Deus no crescimento de vida. Quanto mais somos guiados pelo Espírito, quer dizer o quê? Que estamos crescendo em vida, crescendo em vida, crescendo em vida, até chegar no 19,
que fala, no B, né? O 19 continua: a ardente expectativa da criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Esse versículo fala da manifestação ou da revelação dos filhos de Deus. Isso aqui são os filhos maduros, plenamente. Quando estivermos plenamente maduros, seremos revelados, seremos manifestados. Então, irmãos, isso mostra num processo. Estamos num processo de crescimento. Que possamos crescer mais em vida, para que mais essa vida de nosso Deus da paz, nosso Pai que é pacífico, possa ser manifestado em nós. E para concluir, Gálatas capítulo 3, 26 diz, olha o que fala isso aqui, irmãos: todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Isso aqui é uma palavra de encorajamento. Ele conclui o seguinte: talvez ao ouvir essa mensagem, você pensa, rapaz, eu não sou tão crescido, então essa mensagem não é para mim. Mas observe que aqui em Gálatas fala: todos vós sois filhos de Deus. E aqui, esse filhos aqui é filhos maiores de Deus, filhos crescidos. Então todos nós somos filhos crescidos de Deus, mediante o quê? A fé em Cristo Jesus. Irmãos, é em Cristo que nós somos filhos crescidos de Deus, percebe? Às vezes a gente quer, irmão, viver o reino dos céus em nós mesmos, com nossa natureza. Não vai conseguir. Mas em Cristo, todos nós somos filhos de Deus. Fala fé em Cristo, nos introduz em Cristo e nos faz um com Cristo, em quem está a filiação. Cristo é o Filho amado e nós estamos em Cristo. Então nós somos os filhos amados de Deus. Devemos ser identificados com Cristo mediante a fé, para que nele nós sejamos filhos de Deus. Irmãos, aleluia. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos leve, nos introduza na realidade do reino dos céus. Vamos confessar ao Senhor que somos carentes da abertura da sua boca. Irmãos, que nós nunca cansemos de subir ao monte com o Senhor para ouvir seus ensinamentos, por meio dele abrir a sua boca. Que o Senhor nos esvazie, nos torne pobres em espírito. Irmãos, e tudo isso vai acontecer conosco. Amém.